Otimista pela contratação de Gabigol, o Corinthians agenda reunião presencial com o atacante. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e te atualiza também sobre o Atlético Mineiro. O Galo se acertou para a contratação de Gustavo Scarpa. Outro que está perto de ser anunciado é o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha no Flamengo. Já o Palmeiras avança para melhorar seus contratos de patrocínio no time feminino, que aceita casas de apostas. Já no time masculino, bora falar ainda sobre o São Paulo, que respondeu à possibilidade de negociação de Igor Vinícius com o Bahia. As últimas do mercado, bastidores, tem muita informação super importante. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Não esquece de deixar o like também. Combinado? Bora começar com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação diz respeito à minha Portuguesa. A Luz anunciou nas últimas horas a contratação do zagueiro Jefferson Quintana, que estava no 6º colocado do Campeonato Uruguaio Defensor. Tem uma história curiosa envolvendo o Quintana. Ele se envolveu naquela confusão com o Felipe Melo, quando o Felipe Melo era do Palmeiras e o Quintana jogava no Peñarol, um dos reforços da Portuguesa para o Paulistão de 2024. Já o Grêmio buscou informações de Abubakar, centroavante da seleção de Camarões, que está numa lista de dispensados do Besiktas depois de mentir a respeito de um tratamento capilar. Bora falar ainda sobre o Grêmio? Tá tentando atravessar o Fortaleza em relação à contratação do atacante Moisés. A esposa do Moisés, inclusive, já fez uma postagem comemorando a volta da família à Fortaleza, mas o Grêmio ainda não se deu por vencido e tenta mudar o rumo dessa história. Quero falar ainda sobre o Goiás, que confirmou Agnello Gonçalves como seu novo gestor de futebol. O Goiás está no processo de reformulação e profissionalismo do departamento de futebol, e o Agnello chega com a missão de ajudar nesse período. Para completar o giro de notícias, o Água Santa, vice-campeão paulista de 2023, conseguiu repatriar 15 dos atletas que participaram da campanha desse ano pro Paulistão de 2024. A grande baixa, Thiago Carpini, que decidiu continuar no Juventude, que causou enorme irritação nos dirigentes do Água Santa. Quero contar ainda que o Al Hilal de Jorge Jesus venceu por 7-0 em jogo do Campeonato Saudita nessa quinta-feira. São 16 vitórias e 2 empates em 18 jogos, 11 vitórias consecutivas. O time do JJ tá deitando e rolando. Saideiras do giro de notícias, a esposa do Ganso revelou que o filho dela, com o Ganso, ficou revoltado com o Haaland. É que ele e outros meninos, cerca de 6 meninos, viram o Haaland e pediram autógrafo. O Haaland, além de não dar autógrafo, tirar foto, nem se prestou a mandar um abraço ou um joinha para os meninos, que ficaram bem frustrados. Já Endrick vai desfalcar o Palmeiras na Supercopa do Brasil, confronto do campeão brasileiro, o Verdão, contra o campeão da Copa do Brasil, São Paulo. Jogo marcado para 3 de fevereiro, mas o Endrick foi convocado pelo Ramon Menezes para um período de preparação na seleção Sub-23. Bora de notícia importante: o Gustavo Scarpa será anunciado em breve como novo reforço do Atlético Mineiro. O Galo e o Nottingham Forest já trocam documentos, as minutas do contrato, para que os departamentos jurídicos acertem tudo e o negócio possa ser oficializado. 4 milhões de euros, além do pagamento de comissão e todos os impostos, essa será a responsabilidade do Atlético. O Scarpa vai assinar um contrato de 4 temporadas, terá direito a salário de R$1 milhão por mês, além de luvas que devem chegar a 400 mil mensais. Chega para receber basicamente aquilo que ganha o Hulk. A opção do Scarpa pelo Atlético passa muito pelo que ele ouviu do Tite nas conversas com o técnico do Flamengo. O Scarpa não sentiu firmeza de que seria protagonista ou titular no rubro-negro. Já no Atlético a situação é bem diferente. O Scarpa será apresentado assim que o anúncio for feito. O Olympiacos, para onde ele está emprestado até a metade do ano, já topou liberar e rescindiu o contrato de forma amigável. Chega ao fim a experiência do Scarpa no futebol europeu, passagem para lá de discreta, de nenhum gol e nenhuma assistência, tanto no Nottingham Forest quanto também no Olympiacos. Bora falar agora sobre o Santos, que está perto de anunciar um pacotão com 6 contratações. Os laterais direitos Rainer e Igor Silva, o lateral esquerdo Jorge do Palmeiras, meio-campista Otero, além dos atacantes William Bigode e Pedrinho. Confesso que não me animei com nenhum deles. Santos ainda tenta fechar com Juliano e Gil, que deixaram o Corinthians recentemente, e tenta repatriar Derlis Gonzalez. Vocês lembram dele, né? Atacante paraguaio que já jogou no próprio Santos.
hoje pertence ao Olímpia, pode rolar uma troca. Com o Santos mandando o Rodrigo Fernandes para o time paraguaio, é um pedido do Chiquito Arce, ex-lateral direito do Palmeiras e hoje técnico do Olímpia. Negociação ainda está rolando, o Rodrigo Fernandes indo para o time paraguaio e o Derlis Gonzalez chegando ao Santos. Teto salarial do Peixe para a temporada de 2024 será de R$300 mil por mês. Quero falar agora sobre Bruno Mendes com uma atualização importante. O zagueiro uruguaio, que custou R$22 milhões ao Corinthians e deixou o timão de graça, está perto de anunciar seu novo clube, mas deve frustrar clubes brasileiros como o Atlético Mineiro, o Vasco, o Flamengo e o Internacional. É que o Bruno Mendes tem conversas avançadas com o Granada. Desde o princípio das tratativas com o Corinthians, ele sempre revelou que a vontade dele era jogar na Europa. O Granada e um outro clube pequeno da Espanha foram aqueles que se aproximaram de realizar esse sonho do Bruno Mendes. Bruno, que passa um período de lua de mel com a esposa nas Bahamas, deve anunciar esse acordo nos próximos dias. Zagueiro que não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento no Corinthians, embora tenha deixado uma boa impressão. Timão tentou por meses a renovação do seu contrato sem sucesso. Mais um enorme erro cometido por Duílio Monteiro Alves e companhia, muita grana investida, jogador que sai sem render qualquer centavo. Já o Flamengo deve anunciar nos próximos dias a chegada de Matias Vinha, lateral esquerdo de 26 anos de idade, está bem perto de ser oficializado como reforço. As tratativas entre Flamengo e Roma avançaram, o Flá deve pagar algo na casa dos 10 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros atrelados a metas esportivas relacionadas ao Flamengo. O Flamengo ganhou títulos e a Roma bate esse mais 1 milhão de euros. Importante lembrar que a Roma precisa de vendas de atletas, até porque foi punida pelo fair play financeiro e se colocar dinheiro em caixa, ela começa a se ajustar para evitar escapar de uma punição da UEFA. Vale a lembrança também de que o Vinha está emprestado ao Sassuolo e esse pagamento de 10 milhões de euros que o Flamengo fará contemplará também uma taxa de vitrine, ou seja, o Sassuolo também recebe uma quantia pela negociação em definitivo. Segundo reforço uruguaio dessa janela para o Flamengo, o primeiro todos já sabem, Nicolás de la Cruz. O Flamengo vai montando uma legião de jogadores uruguaios. Só para arrematar em relação ao Fla, negociações também em relação ao Léo Ortiz, ainda sem novidades, o Red Bull Bragantino gostaria de esperar a abertura da janela europeia para ver se não pinta a proposta pelo zagueiro. O Samir, contei para vocês na quarta-feira, jogador revelado no próprio Flamengo, surge como um plano B se as tratativas com o Léo Ortiz não avançarem. Hora de falar sobre patrocínio master no Palmeiras, mas calma, não me refiro ao time principal. A Leila Pereira segue barrando qualquer possibilidade de mudança das plataformas. Você sabe que todos os espaços no uniforme do time masculino do Palmeiras são ocupados por Crefisa e Fã, e olha que ela paga bem pouco, 81 milhões de reais por temporada. As mudanças devem acontecer no time feminino, que tem a Betfair como patrocinadora master, pagando 8 milhões de reais por ano. A Leila cogita aceitar uma proposta da Betano de 14 milhões de reais. Essa oferta foi divulgada pelo Henrique Totti. E aí só uma observação importante. Se a Betano topa pagar 14 milhões de reais pelo patrocínio master do time feminino, quanto toparia bancar pelo time masculino? Está mais do que na cara que o conflito de interesses de alguém que é presidente do clube e também patrocinadora do Palmeiras impede que o Verdão se abra para propostas de concorrentes para o patrocínio master do futebol masculino. Ou você pensa diferente? O que você acha sobre o assunto? Use espaço para comentários. Só queria contar também ainda sobre o Palmeiras que o Toluca do México tem interesse na contratação do zagueiro Luan, atleta cujo contrato se encerra em dezembro de 2024, jogador da confiança do Abel Ferreira. Resta saber se a proposta boa para o jogador também pode agradar ao Verdão. Hora de falar sobre a chance de o São Paulo liberar Igor Vinícius para jogar no Bahia. Confesso que estranhei a notícia, até porque o Bahia recentemente contratou o Gilberto. E olha que foi uma baita disputa com outros clubes brasileiros. Gilberto, jogador que atuava no futebol português. Mas o repórter Rafael Seixas, da Rádio Excelsior, afirma que o Bahia quer Igor Vinícius. E aí a relação até faz sentido, né? O Igor viveu seu melhor momento com a camisa do São Paulo sob o comando de Rogério Ceni, que é hoje o treinador do Bahia. Então teria partido do Rogério Ceni a indicação em relação à contratação do Igor Vinícius. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com um dirigente do São Paulo. Essa pessoa me assegurou que não houve proposta do Bahia e ainda que exista, o São Paulo não está disposto a fazê-lo, até porque o Igor Vinícius tem enorme potencial e é muito bem avaliado internamente.
Com a queda física do Rafinha, o Igor Vinícius deve recuperar a condição de titular ao longo do ano de 2024-2023, marcado por várias contusões, e ele enfim se livrou dos problemas musculares e físicos e estará à disposição. Só para arrematar sobre o São Paulo, muita gente especulando e perguntando se Leonardo Godoy, lateral direito, argentino de 28 anos de idade, do Estudiantes, pode ser contratado. Mandei essa pergunta para o pessoal do São Paulo e a resposta foi de que com o Igor Vinícius e Rafinha não há interesse em contratar jogador para essa posição. Bora falar sobre o Corinthians. Primeira informação a respeito de Gabigol. Existe muito otimismo da parte dos corintianos, e quando eu me refiro a corintianos, a alta cúpula de Augusto Melo, Rubão e companhia na contratação de Gabigol. Vou dar algumas informações importantes, embora os setoristas do Flamengo sigam desmerecendo essa possibilidade. Há 15 dias, Corinthians e Flamengo conversam sobre a possibilidade de o Gabigol virar reforço alvinegro. As primeiras conversas foram entre Rubão e Marcos Braz, os homens do departamento de futebol. Houve recentemente um encontro que reuniu a cúpula dos dois times para debater outras possibilidades, mas também sobre Gabigol. Os contatos também já foram feitos com Júnior Pedroso, que é empresário do Gabigol. O primeiro a fazer esse contato foi o Caio, que é um cara muito próximo ao Augusto, foi, por exemplo, quem o acompanhou na viagem ao Uruguai. Depois do Caio foi a vez do Rubão, que é diretor de futebol do Corinthians, fazer contato via telefone com o Júnior Pedroso. O próximo passo do Corinthians é se encontrar pessoalmente com o Gabigol. Essa reunião deve acontecer depois das festas de Natal. E o Corinthians, inclusive, topa ir ao encontro do Gabigol onde ele estiver, para que não sejam atrapalhadas as suas férias. O Corinthians promete gastar aquilo que está conseguindo com o aumento de patrocínio master, daqui a pouco eu vou falar sobre o tema, e também com a liberação de vários atletas que tinham salários altos. Casos de Renato Augusto, Juliano, Gil e Companhia Limitada. O Timão entende que tem um refresco na folha salarial e está disposto a investir alto no Gabigol. Pergunta que fica aí, mas e o Flamengo topa negociar o Gabigol? Ao que parece, o Flamengo vai precisar vendê-lo, sob o risco de perder o jogador de graça no fim do ano de 2024. E olha que, quando foi comprado, o Gabigol custou 96 milhões e 900 mil reais. Para fechar o vídeo, mais uma informação sobre o Corinthians. O Timão tem novo patrocínio. O Corinthians anunciou nas últimas horas a chegada da Easy Seguros. Essa empresa vai ficar na parte de trás da camisa, acima do número, onde até então ficava a PixBet. Nicola, por que a PixBet está deixando as costas? Você sabe que a PixBet tem tratativas para se tornar patrocinadora master do Corinthians. A oferta da PixBet é de 75 milhões de reais apenas pelo patrocínio master. O problema é que o Augusto assegura ter duas outras ofertas de casas de apostas, ofertas superiores. Esse assunto deve ser definido nos próximos dias. Com ou sem PixBet, é certo que o Corinthians terá uma casa de apostas no patrocínio master. Dessa maneira, abriu-se a possibilidade de uma outra empresa para as costas, valor bem menor, de 12 milhões de reais por temporada, contrato assinado por um ano. PixBet ainda está no omoplata, discute a possibilidade de saída ou não. Se a PixBet não ficar de vez na camisa corintiana, o Timão vai ser responsável pelo pagamento de uma multa de 40 milhões de reais. Aí a responsabilidade certamente ficaria para a nova casa de apostas que assumir o uniforme alvinegro. E você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Não faremos live na noite dessa quinta-feira. Estou participando de um evento em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Depois conto mais detalhes. Está sendo bem legal aqui. Não vou poder fazer a live, mas tem vídeo cedo, aquela coisa toda. Vou deixar vocês super bem informados. Abraço, tchau!